Agora, como é que se organiza financeiramente para que o aumento de produtos básicos para a sua casa não pese no orçamento? Quem sabe tudo de economia é a nossa comentarista aqui do Grupo RIC, Janine Alves. Boa tarde. Boa tarde. Janine. É difícil, né? Fica complicado para o consumidor, de uma forma geral, saber se adequar a esses aumentos constantes. Porque isso vem acontecendo com uma certa frequência. Exatamente. A política estratégica da Petrobras mudou ano passado. O que aconteceu? Simplesmente eles estabeleceram metas para adequar o preço do produto no Brasil em relação ao mercado internacional, principalmente o produto europeu. Ou seja, a gente sabe que a nossa renda não acompanha a renda europeia, a gente sabe que a gente está passando por um período grave de recessão. O resultado disso para a empresa foi excelente. Lucro do primeiro trimestre, lucro líquido da Petrobras aumentou 58%. Mas só até dezembro o gás já tinha aumentado 68%. Quer dizer, é muito acima daqui. É muito acima e completamente fora da nossa realidade. Até porque durante esse período, principalmente agora de 2018, o consumo diminuiu. O consumo de combustíveis de uma maneira geral e o lucro aumentou acima de 58%. O que é um absurdo. Agora, o peso no bolso do consumidor pesa exatamente para quem ganha menos. Você imagina o que é 80, 85 reais no bolso de quem recebe um salário mínimo? É muito. É muito. E é essencial, é fundamental. O gás de cozinha é o combustível mais utilizado nas casas no Brasil, porque todos dependem disso. Em algumas regiões do país, quando é possível, até pelo acesso à lenha, estão substituindo, voltando ao passado realmente, e usando lenha para cozinhar. Uma alternativa que estão encontrando nessas regiões. É alternativa. Sempre tem que ter uma alternativa, né? Mas é a população de baixa renda que mais sofre. Por exemplo, tem gente que, se o gás não conseguir chegar ao final do mês, não tem como cozinhar. Não tem como preparar o alimento para a família. Quer dizer, a família, de uma certa forma, ela não consegue aceitar por que esses reajustes acontecem com tanta frequência, né? E o aumento do salário é completamente insuficiente, não bate essa conta, né? E é difícil substituir o gás, né? Sim. Por lenha. Muitas regiões não favorecem esse tipo de substituição. Como essa senhora disse aí na reportagem, por exemplo, se chegar a 200 reais a gente tem que comprar. Isso não pode vir a acontecer. Não, se ela comprar o gás, ela não tem o dinheiro para o alimento. Basicamente na estrutura do orçamento doméstico que a gente está atuando, né? É ali que pesa o preço do gás de cozinha. E essa política da Petrobras é extremamente injusta, agressiva com a população de baixa renda. E exatamente se aumenta, por outro lado, gasolina, diesel, o impacto é... Mas existe alguma perspectiva de que vá haver uma mudança para que esse cálculo seja refeito? Para que não pese tanto no orçamento do consumidor? Que a gente que sempre continue pagando a conta, né, desse descontrole por parte das contas do governo? A tendência é que os aumentos comecem a acontecer a cada 3 meses, exatamente para absorver essa oscilação que acontece no mercado internacional. Mas eu acredito que a política da empresa tem que ser voltada também pensando no consumidor e na situação do país, não só na situação financeira da empresa, porque foi isso que foi feito. Pensando na situação financeira da empresa, aumentou o lucro de 58%. Agora não pensaram na ponta, que é aquela pessoa que não está recebendo salário num país com inflação muito baixa, porque assim, a gente tem... Sim, se a inflação diz que está controlada. 3%. Como é que um produto vai subir além dos 60%? Um produto básico da economia. Então, vamos colocar o preço no índice que define a inflação, vamos colocar o preço do gás, porque também é favorável, né? Não considerar o gás em algumas bolsas, porque a gente sabe que quando a gente calcula a inflação, a gente tem uma série de produtos que tem um peso significativo. E o gás parece que não está pesando nessa cesta. O detalhe é que uma pessoa, por exemplo, que trabalha vamos supor, com entrega de marmita, que faz refeição, né, ele não pode subir ali o valor da comida dele, porque senão ele acaba perdendo o cliente. Ou o cliente muda o hábito para não comprar mais fora de casa. Isso. Quer dizer, é um prejuízo dos dois lados, na verdade, né? É um prejuízo e acaba prejudicando... imagina, esse ainda está prejudicando o comércio em si, né? O comerciante que está gerando empregos. Sim. Né? Para pagar um gás a mais, provavelmente ele tem que demitir muitas vezes um funcionário, porque é um peso adicional no custo. E uma coisa importante, porque a dona de casa, os donos de casa, enfim, quem gosta de culinária, sabe que, por exemplo, na China se encontrou há muito tempo, pela escassez, pela grande população, alternativas, né? Que é buscar alimentos de cozimento mais rápido. Por exemplo, a China eles costumam cortar a carne em filetes pequenos, os legumes em filetes pequenos, dá uma refogada e está pronto.
Essa é a única solução possível, tentar utilizar em casa alimentos de cozimento rápido. Por exemplo, uma carne assada de panela, que demora 2 horas e meia para ficar pronto, já não pode. Né? Mas o consumo é muito alto, né? O consumo é alto. Então, você tem que aprender a balizar exatamente isso, né? Começar a pensar no produto que você está fazendo, só que isso mexe com o hábito alimentar. É isso que eu ia perguntar, justamente, porque você vai mudar toda uma cultura, muitas vezes, uma cultura. Né? De pessoas que têm esse tipo de alimento dentro de casa, pessoas que gostam muitas vezes de cozinhar, ficam ali horas ali cozinhando, elas vão ter que mudar esse hábito também, esse gosto, inclusive, da própria cozinha, né? E questionar mesmo o próprio hábito brasileiro de comer arroz com feijão. Quanto tempo um feijão demora para ficar pronto? Sim. Então, relacionando, né, a crise econômica que a gente vive desde 2014, a perda de poder aquisitivo, perda de emprego, e tudo que a gente viu acontecer, por exemplo, na Lava Jato em relação à própria Petrobras, é muito injusto com o consumidor de baixa renda, principalmente. Todos são penalizados. São os que mais sofrem normalmente, né? Porque já tem pouco. Exatamente. Né? E aí qualquer diferença no orçamento vai pesar muito para ele, né? Sim, até porque a parcela de gasto com gás é muito alta proporcionalmente em relação à renda. Recebe. Então, quanto mais uma política, e a Petrobras é uma empresa do governo, que deveria ter essa preocupação com a população, preocupação mesmo, a população está comendo, tem condições adequadas, a inflação é muito baixa. Em qualquer país desenvolvido, com as instituições bem estabelecidas, esse aumento, porque é um aumento abusivo, né? Já teria que ter parado no CAD em Brasília para se questionar. Acima de 60% com a inflação de menos... E a gente está falando agora do gás em si, mas daí tem o combustível, né? Se somar daí a questão dos constantes aumentos que a gente vê dentro do combustível, também afeta todos os outros setores demais, né? Inclusive o próprio gás. No transporte, no frete, no custo para, né, se levar de um lugar para o outro, né? Exatamente. A gente tem alguns fatos curiosos, por exemplo, fechamento de postos de combustível. É um absurdo, porque sempre se soube que o posto de combustível é um empreendimento sólido porque ele tem a demanda natural, né? Só que com essa oscilação de preços que a gente viu, principalmente no último semestre do ano passado, por exemplo, aqui a região de Blumenau perdeu vários postos foram fechados. Por quê? Porque o próprio comerciante ele não tem noção do que vai acontecer no mercado. Ele está comprando um preço hoje, aí eu lembro que a própria política da empresa fez reduzir o preço em algum momento, aí no mês seguinte já ampliou. Quem que vai viver nesse mundo, né? Danilo, só para a gente fechar então essa conversa aqui, qual a principal dica então que se dá para o consumidor em casa que está sofrendo com mais esse reajuste hoje, para ele poder tentar amenizar essa situação? O consumidor ele vai ter que, mais uma vez, apertar o cinto. E reclamar também. Hoje a gente tem as redes sociais, que servem muito para isso. E reclamar nos órgãos competentes, né, de regulação do próprio sistema, porque eu acredito, principalmente se quem estiver nos assistindo tiver a caneta na mão, no sentido de algumas decisões, se for da área política, enfim, deve-se questionar, sim, essa política agressiva que penaliza a pessoa, né, penaliza principalmente as pessoas de baixa renda. Não dá para voltar para o carvão. Não dá para voltar. Até pelo impacto ambiental que isso teria. Né? É outro, né? Ou outro adaptar um país a um hábito cultural diferente, né? Na China se encontrou uma solução, mas o que vai substituir o feijão Não tem como. No país? Olha, agradecemos aqui mais um bate-papo, mais uma entrevista com a comentarista do Grupo RIC, Janine Alves, pelas informações, pelas dicas importantes. Uma ótima semana aí para nós. Uma ótima semana para a gente.